funcionalidades ele já consegue acessar. Então a gente tem algumas funcionalidades como o ADEP, o próprio PEP, né, questão de exames, agendas, entre outros. E ele vai ter também aquela seção dos pacientes para conseguir fazer uma busca, focar naquele paciente que ele deseja entrar. Quando a gente navega nesse paciente, a gente está falando de algumas principais informações do paciente. Então, assim como a gente tem a folha de rosto dentro do desktop, que a gente mostra os dados principais, aqui também a gente procura mostrar, inclusive, as alergias, que são bastante impactantes para a nossa tomada de decisão. Evoluindo aqui uma questão da nota clínica, então as evoluções dentro do sistema, que a gente chama de notas clínicas hoje, onde ele vai conseguir fazer a adição desses dados, salvar, liberar, vai conseguir visualizar informações que já foram populadas anteriormente. Seguindo aqui um pouquinho falando de escalas de dor, então a gente disponibilizou diversas escalas de dor que são configuradas para ser representadas. Aqui é mais um exemplo de escala de dor, para fazer o registro daquela avaliação de dor à beira-leito. Também a gente tem informações do histórico de saúde. Quando a gente fala de histórico de saúde, normalmente a gente lembra assim, eu quero saber os medicamentos em uso, eu quero saber as alergias desse paciente, ou qual doença que eu já tenho registrado, e os alertas de segurança como um todo. Então, neste momento, a visualização é relacionada aos alertas de segurança do paciente. Seguindo um pouquinho aqui com relação à administração dos medicamentos, então o ADEP, a função ADEP, ela foi considerada nesse momento importante porque eu quero prover justamente para esses profissionais lá na beira do leito que eles consigam fazer a bipagem da pulseira do paciente, saber quais são os medicamentos que ele tem para fazer uso naquele momento, já conseguir fazer a bipagem daquele medicamento, seu código de barra, para daí fazer a confirmação, para a gente garantir todos aqueles certos de um medicamento que está sendo feito à beira-leito desse paciente. A gente já evoluiu com diversos itens, grupos, né, de itens dentro da função ADEP, então a gente está sempre evoluindo com mais informações para agregar. Complementando aqui ainda, mostrando alguns itens de prontuário, quando a gente acessa o PEP, prontuário dentro do mobile aqui, a gente tem diversos itens disponíveis lá. E falando um pouquinho do item aqui dos sinais vitais, a gente disponibilizou duas abas, então a monitorização geral e também a monitorização respiratória. Pensando que hoje, se a gente abrir o desktop e olhar aquelas telas, a gente tem 80 campos numa tela, né? São muitos dados. Então, qual que é a possibilidade dentro do mobile? Que a instituição consiga definir, olha, nesse cenário eu preciso configurar apenas os 5 dados vitais. Eu não quero ficar mostrando um monte de coisa, porque se eu estou dando o acesso para o profissional ir lá na beira do leito de manhã cedo,